Olá, boa noite. Manifestantes saem às ruas em defesa de Sérgio Moro. Movimento anti-vacinas preocupa organizações de saúde no Brasil. Percentual da população negra com ensino superior é menos da metade do percentual da população branca. E hoje vamos compreender o processo de implementação das cotas raciais no Brasil e por que elas existem. Nos estúdios, especialistas analisam os reflexos do sistema de cotas nas universidades públicas brasileiras. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Ontem, manifestantes participaram de atos em dezenas de cidades brasileiras para protestar contra ataques à Lava Jato e a favor do ministro Sérgio Moro. No mesmo dia, o jornal Folha de São Paulo e o The Intercept trouxeram novos trechos de mensagens que mostram desconfiança com a principal testemunha contra o ex-presidente Lula. De acordo com as mais recentes revelações, Léo Pinheiro, dono da construtora OAS, mudou a versão ao longo dos meses até que finalmente incriminou o ex-presidente. Segundo a versão final, aceita pelo Ministério Público, o apartamento do litoral foi um presente para Lula em troca de contratos com o governo. Moro sustenta que não há nenhuma irregularidade. O ministro considera que o vazamento é um ataque às conquistas do país na luta contra a corrupção. E sobre as manifestações de ontem, o ministro disse pelo Twitter que, abre aspas, eu vejo, eu ouço. Lava Jato, projeto anticrime, previdência, reforma, mudança, futuro. Fecha aspas. Mudando de assunto, manter atualizada a carteira de vacinação de crianças e adultos é fundamental. No exterior, cresce um movimento anti-vacina, que chegou ao Brasil e já foi chamado de criminoso até pelo médico Drauzio Varela. Confira. O pequeno Léo, de 1 ano, e o irmão Gabriel, de 7, estão com as vacinas todas em dia. Se depender do empenho dos pais, ninguém fica doente na casa. Minha mãe ela é enfermeira, então eu não tinha a opção também de não tomar a vacina. Eu já vim de uma cultura que a vacina para mim foi presente. Então para os meus filhos não vai ser diferente também. Além de se proteger contra diversos tipos de doença, manter a caderneta de vacinação sempre em dia evita que doenças que já foram erradicadas no país voltem, como é o caso da poliomielite. O último surto foi há 20 anos. Apesar do Brasil ser referência mundial de imunização, ainda tem muita gente que não acredita na eficiência de ser vacinado. As fake news sobre as reações da vacina causam medo em muita gente. Em entrevista à rede britânica BBC, o oncologista Drauzio Varela rebateu o grupo anti-vacina na internet, que é contra a imunização, e disse que isso é um ato criminoso. A primeira coisa é que esse pessoal do movimento anti-vacina não teve sarampo, não teve poliomielite, não teve varíola, simplesmente porque eles foram vacinados pelos pais, não é? Existe uma cultura pró-vacina no Brasil. Felizmente, esses ideólogos absurdos, a meu ver, criminosos mesmo, na verdade, não conseguem atingir essas pessoas profundamente. Eles não conseguem ter uma penetração social grande. Um estudo da Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre vacinas, feito com 579 pais, aponta que 94% dos entrevistados acreditam que a imunização protege contra doenças e 14% não confiam na segurança vacinal. Você acredita na eficiência das vacinas? Sim, é porque evita as doenças, né? Acredito, imuniza muita gente, né? Sempre eu vacino, eu tomo e nunca aconteceu nada, graças a Deus. Segundo pesquisa sobre o perfil dos graduandos, o percentual de estudantes negros do ano passado cresceu em comparação a 2014 nos institutos federais de ensino superior. Passou de 47% para 51%. Especialistas apontam que essa mudança se deve principalmente à política de cotas. Veja na reportagem qual foi o reflexo desse sistema de cotas na Universidade Federal de Uberlândia.
Paula ingressou na Universidade Federal de Uberlândia em 2013, pelo sistema de cotas. A estudante de engenharia ambiental conta que no começo não foi nada fácil. A questão da permanência na faculdade foi uma coisa assim, uma dificuldade grande que eu enfrentei. Além disso, a questão de você não encontrar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que você, a representatividade mesmo, né? Pessoas, por exemplo, que até entram, mas a taxa de evasão é muito grande. Então acabam que elas não conseguem terminar a graduação, certo? Por questões financeiras ou até mesmo psicológicas, que aqui na UFA a gente não tem ainda. Foi criada a banca avaliadora, mas a gente não tem, por exemplo, a questão da permanência de quem entra por cota, o recorte racial. Tem o social, certo? De quem entra por baixa renda, mas não tem o recorte racial. A UFO possui o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, focado em pesquisa e extensão, e também em favor de ações afirmativas para a população preta e parda. O coordenador do setor explica em que situação está o sistema de cotas na instituição. A gente já percebe que, em média, aí, né, nós temos 30% né, de pretos e pardos ingressando nos cursos de graduação da UFO. E esses 30% é porque a política de cotas ela reserva 50% das vagas, mas para cota racial, pretos, pardos, indígenas, escola pública e pessoas com deficiência. Então, na verdade, o número não é 50% para uma determinada área específica, né? Então, é uma concorrência aí. E o nosso grande desafio, no caso das cotas raciais, né, é justamente a gente promover o aumento né, de número de alunos nesses cursos, porque, de acordo com o IBGE, Minas Gerais tem em torno de 51% de pessoas pretas e pardas. Se nós estamos com 30%, precisamos ter política para aumentar para mais 21%. Segundo a 5ª Pesquisa Nacional do Graduando, da Andifes, que foi realizada em 2018, o número de negros nas universidades federais aumentou consideravelmente. Os alunos que se declararam negros já são 51% dos estudantes. Em 2014, eram 47,6%. Na UFO, o percentual em 2018 foi de 39,14%, enquanto em 2014 era de 32,8%. Nosso Conselho Universitário votou na implementação do SISU, e quando se implementou lá no SISU, amparado pela lei de cotas, a universidade ela oferta vagas para cotas, né, entendendo que cotas, 50% das vagas são para as cotas, reservados para cotas, 50% das vagas para ampla concorrência. Dessas 50% de cotas, todas têm que ter vindo de escola pública, né? E depois, em cima dessas de escola pública, parte das vagas é para PCD, para pessoa com deficiência, parte das vagas para cotas raciais e parte para renda, que é para família, pessoa com renda em até um salário mínimo e meio. Então, no nosso caso, o que nós estamos discutindo nesse final de semana é exatamente as cotas raciais, né? E o impacto para a universidade com a garantia das vagas para as cotas raciais é de que a comunidade negra ela passa a ter maior acesso à universidade. Porque se você deixar sem essa garantia, na verdade a universidade continua branca, né? Então é uma forma que a lei garante do ingresso da comunidade negra na universidade. Ainda de acordo com o pró-reitor de graduação, a UFO possui um sistema de verificação desde 2013, onde o candidato é avaliado para se encaixar na política de cotas. O aluno, quando tem o processo seletivo, seja pelo SISU, seja pelo vestibular, quando sai a lista de aprovados, o aluno já recebe uma orientação que ele vai postar no sistema da universidade, que foi desenvolvido pela universidade, um sistema onde é feita a análise dele. Então ele vai postar um vídeo que ele faz no próprio celular dele, onde ele faz a autodeclaração de que ele é fulano de tal, inscrito no processo seletivo tal, para o curso tal, e que ele se autodeclara preto ou pardo. Aí ele posta o RG dele e uma foto atual. A comissão de 3 pessoas faz uma análise. Se ele não for homologado, ele tem direito a um recurso e outras 5 pessoas fazem a análise. Se ele não for homologado, ele perde a vaga naquele momento. Tá? Então, nós desenvolvemos um sistema interno
que faz primeiramente essa análise à distância do candidato. Se tiver dúvida, se a comissão tiver dúvida, a comissão pode chamar o cara para uma entrevista presencial. A universidade está avançando e o número de alunos negros cresce a cada ano, conforme as pesquisas apontam. Mas para Paula, ainda existem pontos que precisam de melhorias. Crie ações que façam com que o negro permaneça na universidade e consiga concluir a graduação. Não só entre. E que as ações a longo prazo sejam tomadas de fato, não só as cotas sociais, porque isso não vai resolver lá na frente. Por exemplo, eles te dão a garantia que você entra na faculdade, mas não te dá a garantia que você continue, que você termine e nem que você, por exemplo, consiga um emprego. Então, o que me adianta uma faculdade se lá na frente a questão do racismo estrutural não vai permitir, por exemplo, que eu arranje um emprego, entendeu? Por concorrer com pessoas brancas que tiveram uma base melhor que a minha. E para falar sobre a política de cotas raciais nas universidades, recebemos hoje aqui no estúdio a Jane dos Santos Reis, que é presidente da Comissão de Heteroidentificação do Prograde da UF, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Boa noite, Jane. Boa noite, Patrícia. Boa noite, telespectadores. E também recebemos hoje o Regis Rodrigues, que é coordenador de assuntos estudantis do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Obrigada pela sua presença também, Regis. Isso que agradeço. Boa noite. Bom, gostaria de começar então primeiro com a Jane, perguntando o seguinte: a gente viu na matéria o crescimento, já os números aqui na UFO, né, dos percentuais, já mudou a cara da Universidade Brasileira, né? De 2014 para cá já houve uma evolução considerável, Jane. Nesse sentido, como que você vê a importância dessas ações afirmativas de cotas nas universidades? A importância dessa política de ação afirmativa nas universidades é justamente para vir ao encontro e começar a avançar nessa dívida histórica, né, que o Brasil tem com a população negra. Lembrando que essa população ela é mais que a metade, né? Nós temos mais que a metade da população negra do país, né? Então, nesse sentido, nós precisamos garantir o acesso dessas pessoas, dessa população, à universidade, ao ensino público, respeitando a condição dessas pessoas a ingressarem na universidade, que não necessariamente é a mesma das pessoas que não são negras. Perfeito. Regis, você acredita que essas cotas elas foram uma revolução silenciosa no Brasil? Porque é recente, mas a gente já vê os impactos, né? Sim, então, eu acredito que as ações afirmativas elas têm sim, né, modificado, né, o perfil dos estudantes universitários no Brasil, mas ela não se deu de forma silenciosa, né? A gente tem aí todo um trabalho, né, que vem sendo feito desde a década de 90 pelo movimento negro, né? A gente pode destacar aqui o MNU, né, o Movimento Negro Unificado, que foi um dos grandes percussores nas discussões do Brasil, e também as próprias universidades, né, que as ações afirmativas, ela é um movimento que sai das universidades para posteriormente alcançar o plano político institucional. Então, desde 2003, a gente vem com algumas instituições implementando, cada uma à sua maneira, essas cotas raciais, até que em 2012 a gente consegue, até mesmo colhendo um pouco da experiência dessas universidades, aprovar a Lei 2.711, que institui as ações afirmativas nas políticas educacionais do ensino superior. Perfeito. E a UFO tem capacitado cada vez mais a comunidade acadêmica para também lidar com esses estudantes, com esse perfil. Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que existe na comissão, né, do Prograde. Da NUAB. Do NEAB, isso. O NEAB, ele é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? Então acaba que as discussões ligadas para a educação das relações étnico-raciais, elas ficam concentradas ali no núcleo. Não necessariamente é uma exclusividade nossa, né? Nós temos várias unidades que também participam dessas discussões, mas no geral, né, e sobretudo do plano administrativo, acaba que o NEAB ele tem colhido e tem cuidado, né, dessas questões aqui na universidade. Então a gente percebe assim que com as ações afirmativas, um público que até então a universidade ela não tinha não lidava muito, né, não tinha um ingresso muito grande dessas pessoas, ele começa a ingressar. E com a inserção desses novos grupos, a universidade ela passa
a ter novas demandas. Então cabe ao NEAB, de certa forma, se debruçar sobre essas demandas para que a gente possa produzir políticas capazes de garantir a permanência desses estudantes nos cursos. E é isso que eu gostaria de ouvir da Jane, essa permanência, como a gente viu da reportagem também, né, a aluna dizendo que ela espera que aumente políticas justamente relacionado a isso, porque o ingresso já é algo, né, que já acontece de uma forma muito coerente. Mas e a permanência desses estudantes? Quais são as maiores dificuldades que você imagina que eles enfrentam, Jane? Então, Patrícia, antes de pensar nessa questão da permanência, uma questão que é muito importante e que nós viemos trabalhando efetivamente, né, inclusive com o evento que ocorreu no final de semana, é apresentar à comunidade interna e externa à UFO o que é esse processo de heteroidentificação, por que esses cotistas eles têm direito de estar aqui dentro da universidade via essa política de ação afirmativa, né? E aí quando esse estudante ele entra na universidade, os desafios continuam. Continuam por quê? Porque a gente está falando do racismo de marca, que a pessoa carrega consigo. Então, não só no ingresso, mas também durante a sua vivência dentro da universidade, ela passa por um processo em que ela continua carregando consigo as características físicas visíveis que são alvo desse racismo. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar essas dificuldades, que vão desde o acesso até a permanência. Então, falando sobre esse assunto, na última semana, a UFO promoveu um encontro para debater as cotas raciais e o papel das comissões de heteroidentificação. A universidade é pioneira no país a contar com uma comissão que avalia a veracidade das autodeclarações de candidatos de graduação, de ingresso e também ingresso ao serviço público. Veja na reportagem. Jonathan entrou na UFO pelo SISU. No momento da matrícula, se candidatou na modalidade de cotas para preto, pardo e indígena. Ele conta como foi o processo para declarar sua identidade racial. Foi só um termo que eu nem preenchi, assim, eu só cliquei no site, falei, sim, eu me declaro negro, então não houve nenhuma entrevista comigo, não precisei mandar fotos, a foto da identidade só, que às vezes eu não acho que é suficiente para ver a veracidade daquela informação, mas no meu caso o processo foi muito simples, eu até fiquei chocado, assim, que eu achei que eles poderiam pedir um pouquinho mais. O estudante de jornalismo ingressou no início de 2017, um semestre antes da universidade criar as comissões que atualmente avaliam a veracidade da autodeclaração. A promotora de Justiça da Bahia e a diretora de Ações Afirmativas da UFMG estiveram na UFO para discutir sobre as comissões de heteroidentificação. A autodeclaração racial, como toda autodeclaração, ela pode ser falsa. E aí, ao longo do tempo, começou a se verificar que havia muitas fraudes nas autodeclarações, o que estava permitindo um desvio de finalidade da política pública. Então, as pessoas que efetivamente precisavam da reparação histórica, que são as pessoas socialmente negras, não estavam acessando as cotas raciais. E aí foi necessário pensar um mecanismo de complementação dessa autodeclaração racial para garantir que as cotas raciais atinjam o seu objetivo, que é aumentar a representatividade de pessoas negras nas instituições e também nos espaços de poder. Durante a matrícula, não basta que o candidato se declare preto, pardo ou indígena. É preciso que a autodeclaração seja comprovada por meio de fotos e vídeos. As pessoas gravam o vídeo e a comissão vai analisar se essa pessoa é vista socialmente como uma pessoa negra, compreendendo que a negritude se expressa pelas marcas que a gente traz no nosso corpo. O critério, por ser fenotípico, né, e a gente tem aí um conjunto de características que tem que ser observadas coletivamente, então não é somente a cor da pele, é o formato do nariz, dos lábios, do rosto, da textura do cabelo, todos esses elementos, junto com a cor da pele, trazem características que fazem com que pessoas negras sejam socialmente identificáveis. Sempre me vi como pardo, não sei muito bem por quê, porque... Assim, quando eu era criança, eu achava que eu era mais pardo mesmo, e aí, conforme na minha adolescência, eu comecei a refletir sobre algumas coisas, sobre algumas situações de preconceito que eu vivi, e eu vi que realmente as pessoas me liam quanto preto,
como negro. Então, para mim, é muito importante também a forma como as pessoas me veem de outra forma, porque eu sou lido como um homem negro perante a sociedade, isso traz diversos preconceitos, né? A diretora de Ações Afirmativas da UFMG ressalta que, em geral, a definição do que é ser pardo pode causar confusão na hora do candidato se autodeclarar. É importante a reflexão dos candidatos, se eles se autodeclararem para a finalidade dessa política como pardo, se eles estão compreendendo que se são pessoas negras. Então, acho que é importante esse momento de formação, de compreensão e perceber se ele é potencialmente alvo do racismo. Segundo este procurador da República, desde que as comissões foram implantadas aqui na UFO, a instituição conta com o apoio do Ministério Público, que também possui normativas para combater fraudes. Principais ações é a universidade pratica o vestibular com a reserva de vagas, né? E o Ministério Público tem acompanhado esse processo, o procedimento que a universidade tem para verificar essa autodeclaração dos alunos. A universidade tem um procedimento extremamente cuidadoso, com equipe que é treinada constantemente para que os critérios sejam utilizados da forma mais rigorosa e adequada possível, inclusive porque a comissão é para ingressar e implantar para aquele aluno que necessita da cota, né? Então o intuito dela inicial é de incluir. Nós acompanhamos quando há algum questionamento judicial e também acompanhamos os casos de fraudes, em especial os anteriores à existência da comissão. Se a gente tem as cotas raciais, né, como uma medida de reparação histórica em um país que teve um processo de mais de 300 anos de escravização, seguido de um processo de embranquecimento, de racismo institucional, que vige até os dias de hoje, a gente precisa que essa reparação atinja as pessoas que realmente precisam, que são as pessoas potencialmente vítimas de discriminação racial no nosso país. E aí, como vimos na reportagem, o aluno Jonathan disse que ficou confuso, né, se ele declarava preto ou pardo. E aí, lembrando que o critério do IBGE é de raça e cor. No entanto, quando a gente fala de preto ou pardo, está se falando de cor de pele. Eu gostaria que o Regis explicasse melhor para a gente tentar entender, né, se rola essa dúvida mesmo, é comum esse tipo de dúvida? Sim, então, Patrícia, né, acaba que essa é a questão que mais tem causado, né, confusões aí para acessar as cotas raciais. É exatamente isso como você colocou. O quesito que a gente utiliza, que é assim, vindo do IBGE, é raça e cor. Então, a raça, na perspectiva dos estudos sociais, ela é raça negra. E a cor, ela diz respeito a preto e pardo. Então, pretos e pardos, que são alvos da política de cotas raciais, ambos fazem parte da raça negra, né, se a gente for olhar na perspectiva dos estudos sociais. E acaba que é isso que causa uma confusão. E qual seria a diferença do preto e do pardo? Então, a questão é a diferença nas características fenotípicas, né, na diferença física. Então, o preto é aquele que apresenta o fenótipo com características mais marcantes. Então, ele tem o tom da pele mais escuro, né, ou a textura do cabelo geralmente é crespa, né, o formato do rosto ele traz traços que remetem ao preto. O pardo, ele também faz parte da negritude, ele também faz parte da raça negra, mas essas características, elas tendem a ser mais sutis, né? E é por isso que causa uma confusão. Mas elas também são heteroidentificadas sem problema algum. Então, às vezes, ele tem, pode acontecer dele ter 2 ou 3 características, né? Às vezes ele tem um tom da pele mais claro, né? Às vezes ele tem, por causa da miscigenação, tem o cabelo um pouco mais alisado, né? Naturalmente, sem uso de produto, mas as características fenotípicas dele remetem à raça negra. Perfeito. Então, agora, Jane, nesse sentido, a comissão da UFO leva de forma muito séria essa questão dessa análise do fenotipo, desse aluno, dessa pessoa que quer ingressar na universidade. E aí, explica pra gente, de acordo com até do evento que teve nesse final de semana, como vocês têm capacitado a comunidade acadêmica para identificar quais são esses critérios? Nós estamos trabalhando intensamente no aprimoramento, né, da equipe que executa esse processo de avaliação, de homologação ou não homologação
desses candidatos. E aí, nesse sentido, nós temos duas grandes vertentes. A primeira é a que o candidato se autodeclara no portal Prograde. E a segunda é justamente o trabalho de avaliar, de heteroidentificar esse candidato. E aí, se soma à autodeclaração esse processo avaliativo. E o que é levado em consideração? Efetivamente, de acordo, em continuidade ao que o Regis colocou, são as características fenotípicas, ou seja, as características físicas visíveis que o candidato apresenta, né, relacionado à raça negra, o que a gente chama de características fenotípicas negroides. E o grande empenho nesse momento da Pró-Reitoria de Graduação, junto com outras pró-reitorias parceiras, tal como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, é de aprimorar esse trabalho para ter clareza, para mostrar tanto para o aluno, para o ingressante cotista, quanto para a comunidade em si, que faz parte desse contexto onde esse estudante vai se movimentar, o porquê dele estar, né, nessas condições de cotista. E aí, o que é esse procedimento de heteroidentificação? É justamente averiguar, caso a caso, candidato por candidato, qual o conjunto de características físicas visíveis, ou seja, né, que independe da roupa que o candidato está vestindo, de maquiagem, uma iluminação natural, até porque nós avaliamos a princípio por meio de fotos e vídeos. Quais são essas características? Enfatizando novamente a tonalidade da pele, a textura do cabelo e os traços faciais. Perfeito. De volta a falar sobre esse assunto, agora veja como fica o tempo em Uberlândia e região nesta terça-feira. Em Uberlândia, a previsão é de dia ensolarado. A mínima é 16 graus e a máxima 29. A temperatura mínima em Ituiutaba pode chegar a 13 graus e a máxima 32. O sol predomina. Céu aberto durante toda a terça-feira em Monte Carmelo. As temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. A cidade de Patos de Minas vai ficar um pouco mais quente, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. Terça-feira ensolarada em Monte Alegre de Minas. Termômetros marcam entre 13 e 30 graus. Agora é hora de saber sobre os eventos que acontecem na UFO. Aproveite as dicas que o Aurélio Barcelos separou para você. Olá pessoal, já estamos pertinho do final de semestre, mas você ainda confere alguns eventos aqui na UFO. Fique ligado! A 4ª Mostra Design Projeto ainda está em exibição na Galeria de Artes e Teatro de Bolso do Mercado Municipal. Estão sendo apresentados trabalhos de cerca de 100 alunos do curso de Design da UFO. Todas as produções estão ligadas ao Laboratório de Modelos e Protótipos da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, que se desenvolveram durante as disciplinas do curso. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta, entre meio-dia e 6 horas da noite. A entrada é gratuita. Terça-feira é o segundo dia do 12º Workshop do Grupo de Pesquisa e Estudos em Linguagem e Subjetividade da UFO. O tema desta edição vai tratar a análise automática do discurso. A proposta é refletir sobre a leitura de arquivo. O evento teve início nesta segunda-feira e encerra na terça. Todas as atividades estão sendo realizadas no bloco 5R, nos auditórios A e B. E na terça-feira também tem a 7ª Mostra Educom do curso de jornalismo. O evento conta com a apresentação de trabalhos que relacionam os conceitos de educação e comunicação, todos desenvolvidos por alunos do primeiro período do curso. A Mostra Educom vai ser realizada no auditório C do bloco 5O, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Temos que encerrar o jornal e eu agradeço muito a participação do Regis Rodrigo. Obrigado, viu, por estar aqui conosco hoje. E também da Jane dos Santos, que também falou muito bem
Obrigada, viu, Jane? Obrigada, Patrícia. E lembrando que essas características fenotípicas, essa heteroidentificação, ela não passa pelo critério da ascendência. Não passa pelo critério de ter pai, mãe, avô, um parentesco da raça negra. O que importa são as características físicas do cotista em questão, ou candidato a cotista. Porque, enfim, o racismo está ligado a isso, né? Isso. Muito bom. Obrigada pelo esclarecimento, viu, gente? O Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã, viu? Tchau, tchau.